Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Alicerces Firmes. Quero dar boa noite a todos aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, vocês que têm a cada semana assistido junto conosco as aulas do curso Alicerces Firmes. Hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 22. Nós vamos estar vendo aí como Deus endureceu o coração de Faraó, como Deus julgou e castigou os egípcios com as pragas, e vamos ver também que Faraó no fim se rendeu ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Nós vamos estar aprendendo na lição de hoje que ninguém pode querer lutar contra Deus e sair impune dessa luta. Pessoal, vocês que têm compartilhado os vídeos da lição Alicerces Firmes, do curso Alicerces Firmes, quero dizer a todos vocês que vocês são uma ferramenta preciosa na mão de Deus, porque nós estamos vivendo aí tempos que muitas coisas estão acontecendo. Para muitas pessoas, às vezes elas não enxergam dessa forma, né? Mas depende muito do que você está focando, o que você foca no seu dia a dia, para onde você tem olhado, né? Em qual ótica que você está vendo as coisas acontecerem, né? O nosso cotidiano. Então, como eu acompanho mais de perto alguns canais do YouTube, inclusive, de pessoas que são astrônomas, pessoas que são pesquisadores, pessoas que são cristãs, enfim, a gente acaba colhendo muitas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e que a mídia, né, a mídia televisiva, vamos dizer assim, ou a maioria dos jornais mais famosos, não apresenta para a gente. Mas são informações importantes, né, do que está ocorrendo, e a gente percebe que, como eu sempre falo aqui, as dores de parto, né, estão cada vez mais ficando intensas e numa maior frequência. Essa semana passada nós tivemos aí vários tremores, né, de terra, mais na parte do Nordeste, ali na Bahia, e afetou também outras cidades do Nordeste. Tivemos na região Sudeste, na região Sul, né, ali em Gramado também, alguns tremores. Enfim, coisas que não aconteciam jamais no Brasil estão acontecendo, né? E não só no Brasil, como no mundo inteiro estão acontecendo coisas naturais, né, muito estranhas. Alguns pesquisadores acreditam que o centro da Terra está se partindo, as falhas que existem nos continentes estão ficando maiores, e por isso que está havendo tantos tremores em tantos lugares. Mas enfim, pessoal, eu acho que tudo isso são sinais, né? A Bíblia nos fala que os sinais acompanham aqueles que creem. Então, aqueles que creem em quê? Nos sinais? Não, aqueles que creem primeiro em Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, que é a Bíblia, e sabe que na Bíblia existem, né, várias dicas aí com o profeta Daniel, Mateus 24, o livro de Apocalipse, várias dicas que Deus deixou para nós sabermos as horas, os momentos, os dias, né, que estaria próximo da vinda de Jesus, do retorno de Jesus. Então ninguém exatamente sabe, né, quando Jesus vai voltar, mas Deus deixou para nós aí essas dicas, e nós que cremos na Bíblia e temos acompanhado o que tem acontecido em todo o mundo, temos sentido, né? Temos sentido que o momento está perto, né? É lógico que nós temos que passar ainda por alguns outros fatores. Então, enfim, se eu for me estender aqui nessa palavra, né, vai atrasar muito nossa aula, mas eu vou preparar ainda uma outra aula só para a gente estudar um pouco mais a fundo sobre os sinais do Apocalipse. Tá ok, pessoal? Mas o que eu queria dizer, e voltando aí, é que vocês são uma ferramenta preciosa. Todos vocês que têm assistido aí a aula,
que tem aprendido a palavra de Deus e que tem compartilhado a palavra de Deus com outros, né? Porque o que eu sinto é isso, que nós não temos mais nenhum momento a perder, tá ok? É para ficar com medo, é para ficar todo apavorado, é para ficar ansioso? Não, não é. Eu acho que é momento de nós realmente nos dedicarmos mais à palavra de Deus, é momento para nós estabelecermos mais comunhão, mais intimidade com Deus, né? E cremos. Se você crê em Deus e crê na palavra de Deus, você também tem que crer na eternidade. E você tem que conhecer o que vai ser a eternidade. Deus nos fala que na eternidade nós iremos viver em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais doenças, não haverá mais nenhum tipo de problema. Então nós temos que crer que a eternidade, para aqueles que creem em Deus, é algo bem melhor do que nós podemos viver aqui nessa terra. Agora você vai perguntar para mim, todos já estão preparados? Nós estamos preparados para morrermos, né? Nós estamos preparados para deixar essa vida terrena e pensar na eternidade? Eu respondo que não. É difícil, é muito difícil realmente, porque é algo sobrenatural, é algo que nós enxergamos somente através dos nossos olhos da fé, mas é algo que nós jamais podemos deixar de lado, é algo que nós devemos dar muita atenção, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, ok, pessoal? Mas, enquanto isso, nós vamos estudando o nosso curso Alicerces Firmes, que é para nós termos essa base, né, mais rígida, uma base mais firme realmente, como é o nome do curso, para que assim que as coisas acontecerem, né, continuarem acontecendo, nós teremos como nos fixar na rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E enfim, é o que nos traz a esperança de nós vivemos a cada dia. Bom, pessoal, como sempre, nós vamos estar revendo aí as perguntas e respostas da lição passada, da lição de número 21, onde nós vimos aí que Faraó manteve os israelitas escravizados e que Deus levantou e preparou Moisés para a libertação, para conduzir Israel à libertação. Então, a lição passada, que foi a lição número 21, nós temos aí 14 perguntas, né? A primeira é: por que o rei do Egito escravizou os israelitas? Então, é porque eles tinham se tornado mais numerosos do que os egípcios. Então, o rei temia que os israelitas se juntassem aos seus inimigos, lutassem contra eles e dominassem o Egito, né? Então, resumindo, os egípcios tinham medo que os israelitas, numa luta onde povos vizinhos, né, iriam confrontar os egípcios, eles temiam que o povo Israel se juntasse contra os inimigos dele e assim vencessem a guerra pelo número, né, a grande quantidade de israelitas que tinha já lá. Segunda pergunta: quem estava guiando o rei em seus planos perversos, né? Então, quem estava ali colocando todas aquelas ideias na mente do faraó, do rei, era Satanás. E por que Satanás desejou destruir os israelitas, né? O povo escolhido por Deus para a descendência do nosso libertador vindouro? É porque Satanás também sabia que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que um de seus descendentes seria o libertador, né? E por que Deus protegeu Israel e o fez prosperar? Porque Deus não muda. Deus é fiel às promessas que fez a Abraão, a Isaque e Jacó. Quinta pergunta: por que Deus, o Senhor, permitiu que a filha de Faraó adotasse Moisés? Porque Deus planejou usar Moisés para libertar os israelitas da escravidão. Sexta pergunta: será que Satanás, ou algum espírito, ou ser humano, ou qualquer coisa, pode impedir a Deus de fazer o que planeja?
A resposta é não, né? Será que os israelitas ou Moisés poderiam libertar a si mesmo de Faraó? Também não. A resposta é não. E nós vamos ver que há, né, uma ligação entre Faraó, com o pecado, a escravidão, com a escravidão que nós vivemos. Muitos vivemos presos, né? Não escravos por homens, mas escravos pelo pecado, né? Algumas situações onde nós não conseguimos nos livrar. A gente sabe que é errado fazer aquilo, mas a gente não consegue se livrar daquilo. Ou seja, nós estamos escravizados por aquele tipo de pecado. E a gente consegue sair dessa escravidão sozinhos? A resposta é não, né? É só Deus que pode nos ajudar. Então, quem é a única pessoa que pode libertar alguém do controle de Satanás, né? Quem pode libertar alguém do pecado? É Deus. E por que Deus decidiu salvar os israelitas da escravidão? Bom, primeiro porque o Senhor viu os sofrimentos, né, dos israelitas e ouviu os lamentos deles. Segundo, porque o Senhor os amava e planejou revelar o seu amor e misericórdia a eles. Terceiro, porque o Senhor havia prometido a Abraão que faria de seus descendentes uma grande nação e que através deles o libertador viria ao mundo. 10ª pergunta: por que a sarça que Moisés viu não estava sendo consumida, apesar de estar queimando? Bom, a resposta é porque a sarça não era consumida porque Deus Todo-Poderoso estava falando através daquela sarça, né? Por isso que ela não se queimava. 11ª, o que o nome de Deus, eu sou, significa, né? Eu sou. Quando Moisés pergunta, né? E quem eu vou falar para os israelitas que me enviou? Aí Deus falou, fala que o eu sou enviou você. E que significa esse nome, eu sou? Significa que Deus é autossuficiente, que Ele não precisa de nada e ninguém, que Ele existia antes do princípio de todas as coisas. E porque Ele é o Criador de todas as coisas, tudo está debaixo do seu poder e é totalmente independente de qualquer coisa. Então Ele não depende de nada e de ninguém. Ao contrário, todas as coisas dependem de Deus. Então, por isso que Ele é o eu sou. 12ª. Deus achava que o rei do Egito libertaria os israelitas imediatamente após Moisés dizer-lhe o que ele havia falado, que Deus mandou Moisés falar para o faraó? Lógico que não. Primeiro que Deus não acha, né? Deus já tem a certeza de todas as coisas, Ele conhece tudo. Então Deus sabia que o rei não libertaria os israelitas, a não ser que fosse forçado a isso, porque Deus sabe tudo. 13ª pergunta: os israelitas creram que o Senhor havia enviado Moisés? Sim, creram. 14ª, será que Deus aceitará aqueles que não creem no que Ele diz? A resposta é não, né? Deus com certeza vai rejeitar e castigar todo aquele que o trata como um mentiroso, né? Todos aqueles que não acreditam em Deus, todos aqueles que não acreditam na palavra de Deus, que é a Bíblia, está chamando Deus de mentiroso. Porque o autor, na verdade, o autor da Bíblia é Deus, né? Através do Santo Espírito dele, e ele escolheu homens, e através desses homens ele inspirou para que eles escrevessem a Bíblia. Então o autor verdadeiro da Bíblia é Deus. Se você não acredita na Bíblia, você está chamando Deus de mentiroso. Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, né? Vamos estar aí orando rapidamente para nós darmos início à nossa lição de hoje, número 22. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença, Senhor, por mais esse momento onde o Senhor está nos permitindo estudar a tua palavra.
aprender um pouco mais, Senhor, de Ti, aprender, Senhor, como o Senhor quer que nós entendamos as coisas, como nós devemos fazer, Senhor, as coisas no nosso dia a dia, ó Pai, como nós devemos ter o nosso relacionamento contigo e com as outras pessoas que estão ao nosso redor, ó Senhor. Como nós devemos, Senhor, propagar, Senhor, e pregar e ensinar o Teu Evangelho da salvação, ó Pai. O Teu Evangelho completo, Senhor, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Fica conosco neste momento, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito nos dê discernimento sobre todas as coisas, ó Deus. Que nós possamos gravar todas as Tuas palavras em nossos corações. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá, pessoal, para a lição de hoje. Vou tomar um gole d'água aqui, mas já vou colocar a lição de hoje, que é a de número 22, né? Nós vamos ver então aí a rebelião de Faraó e as pragas do Egito. Ok, então já tomei meu gole d'água. Para variar, Corumbá está aí hoje ultrapassou a casa dos 40 graus, fez muito calor durante o dia, o tempo está quente e seco, né? A umidade relativa do ar está abaixo dos 15%. Então a gente tem tomado bastante água aqui, tem que tomar realmente para nos hidratarmos, né? E também para molhar a garganta, senão a gente não consegue ficar falando por muito tempo, ok? Então hoje vocês vão me perdoar, mas provavelmente eu vou tomar água mais vezes. Bom, então a lição de hoje o objetivo, né, da lição de hoje é mostrar a soberania de Deus, como sempre, mostrar que a penalidade pelo pecado é a morte, né? Como nós já aprendemos, o salário do pecado é a morte. Mostrar que Deus providencia um meio de escape para aqueles que confiam nele e apresentar a Páscoa para, no futuro, fazermos referência a ela como um tipo de Cristo. Então nós vamos ver aí, como nós lemos ali no título da lição de hoje, 22, né, sobre as pragas do Egito. Eu acho que a maioria das pessoas já pelo menos assistiram, né, o filme de Moisés, o filme das pragas do Egito, tal, como eles foram atacados, né, por aqueles gafanhotos, pelas rãs, pelas moscas e assim por diante. E enfim, nós vamos aprender realmente o que é o significado da Páscoa, né? Hoje, para a maioria das pessoas, a Páscoa não passa de uma data comemorativa, né? Onde nós comemoramos aí, na verdade, o nascimento de Jesus, né? E nós, na verdade, nos presenteamos com ovos e chocolate, né? Mas nós vamos ver que, na verdade, a Páscoa não tem a ver com isso. Ok, pessoal? Então, essa lição vai nos ajudar a ver a soberania de Deus, ver a seriedade do pecado, né? Ver que Deus honra as suas promessas e cuida daqueles que creem nele, ver que os egípcios eram incapazes de salvarem a si mesmo do julgamento de Deus, tá? Então a lição de hoje começa com os israelitas escravizados no Egito por um poderoso faraó. Provavelmente nenhum de nós foi escravizado como os israelitas, mas, como eu falei, né, no início da lição, nós temos sido escravos do pecado. Muitas pessoas têm sido escravas do pecado. Então vamos ver um pouco de perto como que Deus libertou os israelitas da mão de Faraó, dos egípcios, né? Qual foi o processo aí que Deus teve que utilizar sobre os egípcios, sobre o Faraó, para que ele pudesse libertar o seu povo israelita. Então, Faraó recusou obedecer ao mandamento de Deus dado através de Moisés e Arão.
né? Então, como nós vimos na aula passada, Moisés foi separado e foi chamado por Deus para poder liderar a libertação do povo de Israel do Egito. E Arão, irmão de sangue de Moisés, foi quem ajudou Moisés nos momentos em que Moisés tinha que se pronunciar. É como se Arão fosse o porta-voz de Moisés, tá? Então, capítulo 5 de Êxodo, né? Livro de Êxodo, versículo 1 e 2, diz assim: E depois Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor, o Deus de Israel. E ele diz: Deixe o meu povo ir ao deserto, para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu Faraó, quem é esse Senhor? E para que eu lhe obedeça? Quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair do país? Então Faraó com certeza não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus dos israelitas. Então Deus usou Moisés e Arão para falar com o rei do Egito. Mas Faraó recusou obedecer à ordem de Deus. Faraó não conhecia o único Deus vivo e verdadeiro e criador de toda a terra. Os egípcios não adoravam a Deus. E eles adoravam as coisas que Deus tinha feito, né? Aquela famosa frase: não adoram o Criador, mas adoram as criaturas. Eles adoravam o Nilo, né, que era o maior rio do seu país, adoravam o sol, a lua e muitos tipos diferentes de animais. E eles tinham muitos e muitos deuses. E além do mais, os egípcios adoravam também a Faraó, que era o rei deles. Eles tratavam Faraó como um deus. A maioria das pessoas deu as costas deliberadamente para o verdadeiro conhecimento de Deus. Tornaram-se tolos em seu entendimento sobre Deus. E porque eles não queriam conhecer a Deus, este permitiu que adorassem falsos deuses, né? Então, já que eles não queriam realmente conhecer a Deus, adorar a Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, Deus permitiu que então eles adorassem a qualquer Deus, qualquer imagem, qualquer coisa que eles quisessem, né? Porque a maioria das pessoas do mundo voltaram-se para a adoração a ídolos e perderam o verdadeiro entendimento de Deus, Deus chamou Abraão e fez dele o pai da nação de Israel, como nós já estudamos. Deus fez isso para que se pudesse preservar o verdadeiro conhecimento de si mesmo. E através deles, Deus planejou tornar conhecida a verdade sobre si mesmo a todas as outras pessoas do mundo. E a verdade sobre Deus está neste livro, que é a Bíblia, que Deus deu por intermédio dos israelitas, né? E Deus teria ensinado ao rei do Egito que os ídolos são deuses falsos e que o Deus de Abraão, Israel, é o único Deus vivo e verdadeiro, mas Faraó não quis ouvir. Bom, através da rebelião de Faraó, o Senhor se propôs a mostrar a Israel que ele era o seu Deus. Então a geração dos israelitas que habitava no Egito, quando Moisés voltou para lá, ainda não tinha visto qualquer evidência da grandeza e do poder do Senhor. Eles só tinham ouvido falar sobre o Senhor e sobre o que Deus fizera para Abraão, para Isaac, para Jacó e para José. Agora, o Senhor usaria esse perverso faraó e sua rebelião para manifestar o poder e a sabedoria de Deus a essa geração de israelitas, para que eles soubessem que ele ainda era o todo-poderoso e compassivo Deus de Israel, né? Ou seja, até então aquela geração de israelitas que estavam escravos no Egito só conheciam
Deus de ouvir falar, mas ainda não tinham vivido nenhum tipo de experiência sobrenatural pessoal com Deus. Então Deus iria se manifestar para aquele povo com as pragas contra Faraó e os egípcios, e depois libertando eles também da escravidão. Bom, vamos ler agora Êxodo capítulo 6, versículos de 1 até o 8. Bom, agora você verá o que vou fazer ao Faraó, disse o Senhor a Moisés. Pois por minha mão poderosa ele os deixará sair. E não só isso, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. E Deus disse ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. E eu me apresentei a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o nome de Deus Todo-Poderoso. Não revelei a eles todo o significado do meu nome, que é Senhor. E depois estabeleci a minha aliança com eles. Nessa aliança prometi dar a eles e aos seus descendentes a terra de Canaã, onde eles moravam como estrangeiros. Agora que ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, atentei para a minha aliança. Portanto, diga a Israel: Eu sou o Senhor e vou libertá-los das cargas e da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar o meu povo do Egito. E meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. E eu mesmo farei entrar o povo de Israel naquela terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. O meu povo será dono daquela terra. Eu sou o Senhor. Então o Senhor conversando aí com Moisés e relembrando aí as promessas que ele tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, seus antepassados. Bom, através da rebelião de Faraó, o Senhor planejou mostrar aos egípcios que somente ele é o Deus vivo e verdadeiro. Então Deus também planejou mostrar aos egípcios que somente ele é o Deus vivo e verdadeiro, com poder sobre toda a terra, E os deuses em quem os egípcios confiavam e adoravam eram incapazes de protegê-los do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Entre os egípcios havia pessoas inteligentes e altamente capacitadas, escritores, eruditos, matemáticos, químicos, líderes civis e militares, arquitetos, artistas, artesãos e etc. Porém, espiritualmente, eram totalmente cegos e tolos. E apesar de terem escravizado Israel, os egípcios eram quem verdadeiramente estavam escravizados, mantidos cativos a Satanás, diante da mentira de Satanás pela cultura que eles viviam. Então, logo, eles saberiam que o Deus de Israel era vivo, poderoso e capaz de libertar seu povo. Para nós, pode ser fácil ver a tolice da adoração dos egípcios, mas lembre-se de que Satanás os tinha enganado de forma que eles aceitavam isso em sua cultura. Ele ainda está fazendo a mesma coisa com as pessoas atualmente. Ou seja, aquela parte de adoração a tantos deuses que os egípcios tinham, o rio, a animais, a objetos, enfim, a tantas coisas que eles adoravam, vinham
culturalmente, vinham se passando de pais para filhos, né? De gerações a gerações. Então, para eles era algo normal isso aí. E hoje em dia nós ainda temos isso. Nós ainda temos muitas e muitas pessoas que vivem, né, das culturas dos seus antepassados, que foram passando para eles, que foram passando para seus avós, pelos bisavós, e enfim, hoje eles praticam aquilo que os seus antepassados praticavam devido à cultura. Então, muitas pessoas hoje em dia ainda não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Bom, porque Faraó estava determinado a lutar contra Deus, Deus planejou usar esse rei ímpio para mostrar seu grande poder e seu terrível julgamento sobre todos aqueles que se rebelam contra ele, contra Deus. Vamos ler agora Êxodo 7, versículos 4 e 5. Mesmo assim, o Faraó não os ouvirá. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito e castigarei essa nação com grandes manifestações de juízo. E assim tirarei todo o meu povo, os israelitas, da terra do Egito. E os egípcios saberão de uma vez por todas que eu sou o Senhor, quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Né? Então Deus falando que realmente não teria outro jeito a não ser através do juízo, dos castigos, das pragas sobre os egípcios. Isso deve servir de aviso para todos nós. Nós não podemos ignorar a Deus ou lutar contra Ele e escapar do seu castigo. Ninguém que luta contra Deus pode vencer ou escapar do castigo de Deus. Bom, o Senhor enviou primeiramente 9 pragas ao Egito. Porque o rei do Egito recusou libertar os israelitas, o Senhor começou a mostrar seu grande poder. Por causa desse nosso tempo, né, que já é bem curto aí, nós não leremos os detalhes do que aconteceu praga a praga, tá? Mas é bom que você entenda esses detalhes e você vai achar essa história, né, com todas as pragas no livro de Êxodo, que é esse livro que nós estamos vendo, no capítulo 7, do versículo 14 até o capítulo 10, né? 3 capítulos aí do livro de Êxodo, que você vai ter todo o pronunciamento, saber todo o conteúdo, toda a história de praga a praga, como Deus enviou e o que afetou e como prejudicou os egípcios. Mas vamos aqui resumidamente, né? Vamos ver aqui quais foram essas 9 pragas. Então a primeira foi que o Senhor transformou a água do rio Nilo em sangue. Né? Então a água de todo o rio virou sangue. Nós vamos ver aí, se você ler a Bíblia, que os peixes morreram, que o fedor da água era algo impressionante, enfim, algo terrível. Segunda praga, ele enviou rãs. Terceira praga, enviou piolhos. Quarta praga, moscas. Quinta praga, o Senhor fez com todos os cavalos, gados, ovelhas, camelos, jumento, os egípcios morressem, né? Todo gado ali, aquela forma ali de alimentação deles, fossem mortos. Sexta praga, o Senhor fez que os egípcios tivessem feridas terríveis na pele. Sétima praga foi uma chuva de granizo que destruiu muitas coisas ali dos egípcios, né? A oitava praga foi de gafanhoto. E a nona praga foram 3 dias de trevas, 3 dias de escuridão, que não se enxergava nada no Egito, né? Então, nem Faraó e nem o povo egípcio puderam salvar a si mesmos dessas terríveis pragas mandadas pelo Senhor. Que os egípcios estavam acabados. Os egípcios ficaram arrasados com todas essas pragas.
e tampouco seus falsos deuses, a quem eles adoravam, que eles cultuavam, podia salvá-los de qualquer uma dessas pragas que Deus mandou, né? Então, uma coisa interessante foi que cada praga apontava para a falsidade de um deus egípcio em particular. Por exemplo, tinha um deus Ram, tinha um deus tempestade, né? A gente pode ligar com a praga das rãs, que invadiram inclusive todas as casas dos egípcios, invadiu o palácio, né? Tinha rã espalhada para tudo quanto é lado. E a tempestade, que foram os granizos, né? Que caíram em formatos de pedras grandes, que destruiu muitas coisas. Então eram deuses que eles adoravam. Deus Ram, Deus Tempestade, e nem eles adorando e cultuando e pedindo para esses deuses deles, as pragas não cessavam. As pragas só cessavam quando Deus mandava cessar. E se não fosse pela misericórdia e amor do Senhor pelos israelitas, eles também teriam sofrido as pragas. Interessante, né? Apesar ali dos israelitas morarem, né, muito perto ali dos egípcios, os israelitas não sofreram as pragas que os egípcios sofreram. O Senhor protegeu os israelitas para que nenhuma dessas coisas terríveis acontecesse com eles, apesar de estarem morando no mesmo local, no mesmo país. O Senhor protegeu os israelitas não porque eles não tivessem pecado ou porque merecessem seu cuidado. Ele os protegeu por causa do seu amor, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus. Outra razão porque Deus protegeu os israelitas foi porque não tinha se esquecido de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus escolheu Abraão e prometeu abençoá-lo e fazer de seus descendentes uma grande nação, e também prometeu que ele seria o Deus de Israel, dessa grande nação. Então, apesar de centenas de anos terem passado e dos israelitas estarem escravizados no Egito, ainda eram o povo especial de Deus, por serem os descendentes que Deus havia prometido a Abraão. E Deus também protegeu Israel das pragas para que o rei do Egito reconhecesse que o Deus de Israel era o único Deus vivo e verdadeiro sobre toda a terra, né? Que ele era o Deus supremo e soberano e que ele faz o que realmente ele decide fazer. E depois de cada praga, a reação de Faraó foi a mesma. Cada vez que o Senhor mandava uma praga, Faraó chamava Moisés e pedia-lhe que removesse a praga. Faraó dizia que já ia deixar Israel partir. Quando Faraó dizia que ia permitir que os israelitas se fossem, o Senhor removia a praga. Mas tão logo o Senhor removia a praga, Faraó endurecia novamente o coração e não deixava os israelitas saírem do Egito. E cada vez que Faraó fazia isso, ele se tornava mais orgulhoso e duro de coração. Mas Deus estava planejando, nós vamos ver agora, um último castigo sobre os egípcios, né? O pior castigo de todos que eles poderiam sofrer. Então, apesar do Senhor já ter mandado 9 pragas terríveis sobre os egípcios rebeldes, o rei do Egito ainda recusava obedecer ao Senhor e deixar os israelitas saírem. Deus sabia todo o tempo que Faraó seria teimoso e que recusaria libertar os israelitas. Mesmo antes de mandar Moisés de volta ao Egito, Deus já tinha dito a ele que isso iria acontecer. E Deus nunca é surpreendido pelo que as pessoas fazem ou pelo que acontece. Ele sempre sabe tudo antes que aconteça e traça os seus planos a fim de sempre vencer, não importando o que as pessoas digam ou que as pessoas façam. Esse perverso rei não podia impedir que Deus libertasse
os descendentes de Abraão, né? Então, quando as pessoas dizem aí que Deus está demorando, que Deus isso, Deus aquilo, tal, não. Deus nunca se surpreende com nada que o ser humano possa fazer. E Deus não está atrasado, Deus não está demorando. Deus com certeza tem tudo planejado e vai agir no tempo dele, da maneira que ele já predeterminou. O Senhor sabia que, depois desta praga final, Faraó libertaria os israelitas. Vamos ler Êxodo 11, versículos 1, depois versículos do 4 ao 7. Eu vou aproveitar também para tomar uma água. Maravilha, vamos lá. Então, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Então o Faraó vai deixar o meu povo sair. Na verdade, ele vai expulsar vocês aqui, vai enxotar, né? Falar, saiam daqui pelo amor de Deus. Moisés disse ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta de meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os filhos mais velhos morrerão, ou seja, os primogênitos, desde o filho mais velho do Faraó, que se assenta no seu trono, até o filho mais velho da modesta serva que trabalha no moinho. Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. Haverá grande clamor em todo o Egito. Nunca antes se ouviu um clamor assim no Egito, e nem jamais se ouvirá. Mas os israelitas estarão seguros. Nem sequer um cão latirá contra um homem ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, né? Ou seja, Deus faz distinção entre os que creem nele e os que não creem nele. Bom, as instruções que o Senhor passou para Moisés. Deus disse a Moisés como os israelitas deveriam se preparar para a última e mais terrível de todas as pragas. Os israelitas também eram pecadores e mereciam morrer pelos seus pecados. Eles também teriam sofrido este último castigo terrível, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor novamente. E Deus se lembrou de suas promessas a Abraão, a Isaque e Jacó. Deus prometera levar os descendentes de Abraão de volta à terra que lhes tinha dado, né? Como está em Gênesis aí, 13 a 16. Agora tinha chegado o tempo que Deus escolhera para fazer isso. Foi isto que o Senhor disse a Moisés que os israelitas fizessem para salvar seus filhos primogênitos da morte, né? Então todos os israelitas deveriam seguir esses passos que nós vamos ver agora, para que seus filhos primogênitos não morressem quando o anjo da morte passasse ali pelo Egito. Então, primeiro eles deveriam escolher um cordeiro sem defeito, né? Êxodo 12, do 1 ao 5. Diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: no 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de famílias,
terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. E é só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. E em vez de cordeiro, pode ser também um cabrito, né? Então, as instruções que Deus passou a Moisés para passar para o povo era essa. Então, o chefe de cada casa, né, de cada família, tinha que escolher um cordeiro ou um cabrito. E esse cordeiro ou cabrito tinha que ser macho de 1 ano e não podia ter nenhum defeito. Vocês se lembram do carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac? Quando Abraão mandou sacrificar Isaac, seu filho? Esse carneiro ficou preso pelos chifres num espinheiro. Por que ele ficou preso pelos chifres? Porque Deus é perfeito e tudo o que ele faz é perfeito. E ele, Deus, jamais aceitaria a oferta de um animal doente ou ferido, né? Então, aquilo que não tem muito valor. Então, Deus quer que nós sacrifiquemos aquilo que tem valor em nossa vida e não o resto das nossas vidas. Bom, segundo, então primeiro nós aprendemos que eles deveriam escolher aí um cordeiro, né, sem defeito. Depois, segundo, o que eles deveriam fazer com esse cordeiro? Eles deveriam matar o cordeiro e recolher o seu sangue numa bacia, né, escorrer o sangue desse cordeiro numa bacia. Então, Êxodo 12:6. Guardem o animal até o 14º dia do mês. E nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará seu cordeiro ou seu cabrito. O cordeiro deveria ser guardado até o dia especificado pelo Senhor, que era o 14º dia do mês. Deveriam matar o cordeiro no crepúsculo da tarde daquele dia, né, no final da tarde. O cordeiro tinha que morrer. Seu sangue, do qual sua vida dependia, deveria ser derramado. Isso era para lembrar aos israelitas que o castigo do pecado era a morte, né? Que o castigo pelo pecado exige morte de sangue. Então, até Adão e Eva pecarem, não havia morte no mundo. Mas quando Adão e Eva foram separados de Deus por causa da desobediência, Deus disse que seus corpos teriam que morrer também. Todos os descendentes de Adão e Eva nasceram pecadores, separados de Deus. E é por isso que todas as pessoas também têm que morrer fisicamente, inclusive você e eu. Se não houvesse pecado no mundo, não haveria a morte física. Se não houvesse pecado, não haveria separação de Deus no fogo eterno. Preparado para quem? Para Satanás e seus demônios. Bom, quando os israelitas mataram os cordeiros e o sangue foi derramado, as pessoas se lembraram de que o castigo pelo pecado é a morte. E assim como o cordeiro morreu no lugar de Isaac, os cordeiros perfeitos que foram escolhidos e mortos pelos israelitas, na verdade, morreram no lugar dos seus primogênitos, no lugar dos seus filhos mais velhos, né? Bom, depois que eles matassem o cordeiro, que eles guardassem o sangue do cordeiro, o que eles deveriam fazer agora? Deveriam pegar esse sangue e passar nos umbrais e nas vigas da porta, né? Está em Êxodo 12:7. E o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal, né? Então, com toda a família reunido lá dentro da casa, eles ceando, comendo ali o cordeiro, né? O animal assado. Aquela casa deveria ter os seus batentes da porta, né? Tanto laterais como de cima, todos eles marcados com o sangue desse cordeiro que foi
morto, esse cordeiro perfeito. Então Deus disse aos israelitas que separassem o sangue em uma bacia. E depois eles tinham que pegar um pequeno galho de um certo arbusto e mergulhá-lo no sangue. Com esse galho, eles deveriam passar o sangue nos dois lados e acima da porta da casa onde iriam comer o cordeiro naquela noite. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta é o que salvaria o primogênito do castigo de Deus. E eles tinham que ficar dentro da casa onde tinham passado o sangue, né? Eles não deveriam sair da casa até que o dia seguinte amanhecesse, como está em Êxodo 12, 22. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia, que foi usada para sangrar o animal, e passem esse sangue no alto e nas laterais da porta, e que ninguém saia de casa até o dia seguinte. Então o Senhor dava e ainda nos dá as ordens bem detalhadas, as ordens bem específicas, para que nós possamos seguir as ordens de Deus, não fazer da maneira, do jeito que nós queremos, mas fazer sempre do jeito que Deus quer que nós façamos, tá? Então os israelitas deveriam ficar dentro da casa na qual tinham passado o sangue. Era como se eles tivessem que se esconder atrás da morte e do sangue do cordeiro que Deus tinha dito que matassem no lugar do primogênito, né? Então é isso mesmo que significava, que eles estavam ali protegidos porque o sangue do cordeiro perfeito havia sido derramado, né? O que nos remete hoje a Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, que foi considerado o cordeiro perfeito, aquele sangue dele foi derramado totalmente na cruz. E é através desse sangue derramado na cruz que hoje nós temos a salvação, né? Onde Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Bom, e aí, quinto, né, e último, eles não podiam quebrar nenhum osso do cordeiro. Então eles não podiam quebrar os ossos do animal quando o matassem ou quando o comessem. Êxodo 12, 46, mais uma ordem de Deus aí quanto ao animal. Então o cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa só casa, nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa e nenhum osso do cordeiro poderá ser quebrado. Então tinha aí todos os detalhes que os israelitas deveriam seguir. Se não seguissem, com toda certeza, os filhos mais velhos, os primogênitos dele, morreriam juntamente com os primogênitos dos egípcios. Então essas foram as instruções de Deus para Israel. Eles tinham que fazer tudo exatamente como o Senhor dissera a Moisés. Deus sempre foi o mesmo. Ele não permitirá que as pessoas se salvem pelo seu próprio modo, da forma que pensam, né? Vocês se lembram de que ele recusou aceitar as roupas que Adão e Eva fizeram para si no jardim do Éden? Deus também recusou a oferta que Caim trouxe porque não era de acordo com suas instruções. Deus disse a Noé que fizesse a arca exatamente como ele havia instruído. Da mesma forma, tudo tinha que ser feito pelos israelitas, exatamente como Deus tinha instruído a Moisés. E Deus ainda é o mesmo, ele não mudou. Não podemos chegar a Deus de acordo com nossas próprias ideias, né? Da maneira que nós queremos, ou de acordo com ideias de outras pessoas. Nós só podemos nos aproximar de Deus de acordo com a sua maneira, com a maneira que ele deixou escrito na Bíblia. Se não nos aproximarmos da maneira que ele estabeleceu, ele jamais nos aceitará. Bom, a promessa do Senhor aos israelitas, né? Estão chegando ao fim, queridos. Êxodo 12, do 12 ao 14. Vamos voltar um pouquinho aqui para cima.
Então, naquela mesma noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais, até dos animais. Assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. E eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, sem ferir ninguém. E assim a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. E esse dia será um memorial que vocês e seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. E essa celebração é uma lei permanente, né? E essa festa é a que nós conhecemos como Páscoa. Então, a verdadeira Páscoa é a celebração desse dia aonde os filhos dos israelitas foram poupados, mais velhos, certo? Então Deus prometeu aos israelitas que quando ele visse o sangue nas suas casas, não permitiria que a praga entrasse e matasse os seus primogênitos. A fé e a obediência de Israel. Como você se sentiria se isso acontecesse nos nossos dias atuais, né? Aqui. Dá para imaginar o tremendo temor de Deus que se apossou dos israelitas? E eles sabiam que Deus cumpriria o que havia dito. Eles creram no Senhor e lhe obedeceram. Eu também, os israelitas já tinham acabado de ver aí 9 pragas, né, atingindo aí os povos egípcios, tudo aí que eles passaram, né, e os israelitas não passaram por aquilo. Eles puderam ver que Deus estava realmente os protegendo, os guardando, tendo misericórdia e graça da vida deles. E você acha que depois de 9 pragas, os israelitas não iriam deixar de cumprir aquilo que Deus estava falando? Ainda mais com referência aos seus filhos mais velhos? Lógico que cumpriram, né? Mas e nós, né? Vamos ler antes aqui. Êxodo 12, 28. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Então os israelitas foram obedientes, né? Eles creram e foram obedientes. O que você acha que teria acontecido se um israelita tivesse dito: eu não vou matar um dos meus cordeiros bons. Tem um que está meio doente e tal, e esse acho que deve servir. Você acha que teria aceitado o sangue de um cordeiro doente? Você acha que Deus teria aceitado esse cordeiro, esse sangue? Ou se outro homem pensasse assim: é uma pena matar esse cordeiro bom, eu não vou matá-lo, só vou amarrá-lo ali na porta. Deus verá o cordeiro vivo e não deixará meu filho morrer pela praga. Você acha que Deus teria poupado o primogênito daquela casa? Lógico que não, né? O cordeiro tinha que morrer. O sangue tinha que ser derramado. E eles não podiam esquecer que o castigo pelo pecado é a morte. Tudo tinha que ser feito do modo que Deus dissera a Moisés. E Deus disse aos israelitas que, quando ele visse o sangue nos umbrais de suas casas, seus primogênitos e de seus animais não morreriam. Os israelitas teriam que confiar nessa promessa de Deus, né? Então, todos os primogênitos dos egípcios morreram. Êxodo 12 ainda, 29 e 30. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo que estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. E no meio da noite de Faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. E houve grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse morto, né? Então imagina vocês aí, todas as casas dos egípcios tinha pelo menos uma pessoa morta, né?
Então todos os filhos primogênitos egípcios, primogênitos de todos os rebanhos egípcios morreram. O castigo pelo pecado é a morte. Mas devemos nos lembrar de que o castigo pelo pecado não é apenas a morte física, mas também a eterna separação de Deus no lago de fogo. Então, quem morre não crendo em Deus, provavelmente será julgado. Não, provavelmente não, será julgado. Agora, qual será o julgamento dele? Só a Deus cabe. Mas, pelo que nós entendemos, a palavra de Deus, aqueles que morrem não crendo em Deus, como sendo o único Deus vivo e verdadeiro, serão julgados e lançados no lago de fogo. Bom, o Senhor castigou o Egito, exatamente como disse que faria. Ele sempre faz o que diz e ele não apenas ameaça e depois esquece do que ameaçou fazer. Quando Deus decide punir os pecadores, não há meio de escapar, Ele pune mesmo. E por que os israelitas passaram sangue em suas casas em obediência ao Senhor? Nenhum dos primogênitos, nem os primogênitos dos seus rebanhos morreram, porque eles obedeceram. Deus sempre faz o que diz. Ele disse que destruiria os primogênitos das casas dos egípcios e destruiu. Ele disse que pouparia a casa onde visse o sangue, poupou. E nós podemos confiar no Senhor para fazer tudo o que Ele diz, Deuteronômio 7, 9 e 10. Procure entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Mas aqueles que o odeiam, ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a retribuição para com aquele que o odeia. Então, coisa grave é nós odiarmos o Senhor. Faraó foi avisado. Sim, ele foi. Todas as outras 9 pragas que o Senhor prometeu enviar aconteceram, exatamente como Moisés anunciou. A recusa de Faraó de se submeter a Deus custou a ele e a todo o Egito não apenas seus rebanhos e colheitas, mas também seus filhos primogênitos. Porque Faraó recusou crer em Deus, ele e todo o Egito pagou um preço trágico, um preço alto. Porém, ainda mais trágico foi o preço eterno que pagaram por sua incredulidade. Separação eterna de Deus no lago de fogo. Faraó, enfim, deixou os israelitas saírem, como está em Êxodo 12, 31 ou 36, nossos versículos. Êxodo 12, 31 ao 36. Então, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: aprontem-se rápido e saiam já do meio do meu povo, vocês e os demais israelitas. Vão servir ao Senhor, como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos e os seus bois, como vocês tinham dito. Vão embora e me abençoem também. Os egípcios pressionavam para o povo sair o mais rápido possível do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Os israelitas amarraram em trouxas as amassadeiras, a massa de pão sem fermento e as roupas. Em seguida, colocaram as trouxas sobre os ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, além de roupas, e tudo como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que lhes davam tudo o que pediam. E dessa forma os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Então, além de saírem do Egito, além do Egito perder os escravos, eles ainda saíram com bens dos egípcios. Bom, o faraó chamou Moisés naquela noite e disse-lhe para tirar os israelitas do Egito, porque já estava com medo, já tinha acontecido tantas coisas, por último a morte dos filhos primogênitos.
Faraó pensou que poderia lutar contra Deus e que Deus não poderia fazê-lo desistir. Mas ninguém pode lutar contra Deus e vencer, tá? Conclusão da aula de hoje: nós somos privilegiados por conhecermos essa história. Não precisamos rejeitar a Deus como Faraó fez. Observando essa terrível tragédia, podemos crer em Deus e em sua palavra. Deus não mudou. Ele ainda requer que creiamos nele. Ainda julga o pecado e ainda cumpre suas promessas. O Senhor libertou o seu povo, exatamente como prometeu que faria. E Deus castigará todos os que lutam contra ele, mas mostrará sua misericórdia e dará sua paz àqueles que confiam em Deus. Amém, pessoal? Então essa foi aí a nossa aula de hoje, nossa lição de número 22, né? Já estamos aí chegando quase na metade do curso. Esse curso são 50 lições, quase na 25. Então nós já caminhamos aí quase 4 meses, né? Pouco mais de 4 meses já juntos. E peço a Deus que continue nos fortalecendo, nos dando sabedoria e nos dando condições de poder elaborar essas aulas para poder passar para todos vocês. Vamos estar orando, né? Nosso horário já está bem adiantado, para estar agradecendo a Deus, pedindo que as bênçãos do Senhor se recaiam sobre nossas vidas mais uma semana. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa aula, por todos os ensinamentos que o Senhor colocou em nossas vidas e nossos corações. Que a tua misericórdia, Pai, que o teu amor, que a tua graça se estenda às nossas vidas dia após dia. Que todos aqueles, Senhor, que não acreditam em Ti, ó Deus, que não acreditam na Tua palavra, que eles passam a Te ver como um Deus todo-poderoso, como um Deus único, como um Deus verdadeiro. Que a Tua palavra seja manifesta na vida dessas pessoas, que a Tua palavra possa, Senhor, limpar, purificar e libertar essas pessoas dos seus pensamentos, dos seus pecados, dessa escravidão que elas podem estar vivendo pelo mundo, ó Pai, e que o Senhor possa nos dar a vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Continua nos abençoando, Senhor, a cada dia. Abençoa a nossa casa, nossa família, nossos bens, nosso trabalho, Senhor. Tudo o que nós fazemos, nós possamos fazer para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, pessoal. É isso aí. Mais uma aula. Se vocês gostaram, vocês deem o seu joinha aí. Deixa o seu like no vídeo. Comentem, deixem suas dúvidas, compartilhem o vídeo com outras pessoas, que essa é a sua missão de ser mensageiro também da palavra de Deus. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.